Ah, Obrigado, Gonçalo, pelo convite. Obrigado também ao José. Boa noite a todos. Ah, É um gosto, é um prazer estar aqui. Espero que no final se sintam, enfim, recompensados por aquilo que vão ouvir e que eu possa, enfim, enriquecer um bocadinho o vosso conhecimento. Eu vou passar então, sem mais demoras, ah, a partilhar. Penso que é isto. Sim, já está. Já está, já aparece. Já Vocês estão a aparece. ver? Ok. Estão a Sim, ver a sim, está ótimo. apresentação. Sim, sim, está Portanto, ótimo. o cartaz é este, de facto, Galinhola, a misteriosa Dama dos Bosques. Enfim, uma terminologia que é muito comum, usada para esta espécie. De facto, é uma espécie, como o Gonçalo dizias, muito difícil de observar, ou seja, ao mesmo tempo difícil também de estudar, mas tem algumas características, de facto, que podendo ser exploradas, conseguimos alguma informação e vou tentar ilustrar um bocadinho isso ao longo da minha apresentação. Mas como é habitual, tentando apresentar então, ou caracterizando a espécie em termos de, enfim, onde é que ela está em termos taxonómicos, é uma espécie, o nome científico é Scolopax rusticole, ela pertence então à ordem dos caradriformes, é a família Scolopacidae, mas de facto aquilo que nós muitas vezes chamamos limícolas caradriformes, ela não é uma limícola, digamos, no sentido estrito. Portanto, ela não usa zonas úmidas, ela é, sobretudo, enfim, uma frequentadora de meios florestais ou silvícolas, se quiserem. Portanto, neste sentido, uma espécie um bocado atípica dentro do grupo a que pertence. Mas, de facto, dentro deste género, então, nós temos, a nível mundial, temos 8 espécies, incluindo, então, a galinhola ou a galinhola euroasiática. E esta imagem foi tirada, então, de um livro do Yves Ferrand e de François Gossman, dois colegas franceses muito conhecidos, questão de estudo desta espécie. E este mapa, esta figura, ilustra a distribuição que nós temos então dentro do grupo Scolopax, destas 8 espécies. Portanto, temos, por um lado, o número um então é a nossa galinhola, portanto a Scolopax rusticola. A área de distribuição é enorme, como podem verificar aqui. Depois vamos ver um bocadinho mais em detalhe as diferenças aqui a nível desta área de distribuição, porque há uma área mais de invernada, outra mais de reprodução. Temos depois aqui este quadrado ilustra aquela que é a distribuição e que está aumentado a distribuição de 6 das outras espécies de galinholas, que estão então aqui concentradas, digamos assim, portanto, áreas de distribuição bastante reduzidas e uma diversidade grande neste canto, então, que corresponde, digamos assim, à parte da Indonésia, tanto aqui no sul da Ásia. E finalmente temos a galinhola americana, a Scolopax minor, distribuída então aqui no Norte da América, sendo também migradora, tal como a nossa. O resto não é migrador, ahm, mas todas são também florestais, não é? Todas estão associadas, são também florestal. Nesta imagem podem ver aquilo que são, pronto, ilustrações também tiradas do mesmo livro, em que temos então aquilo que é o aspecto, enfim, as cores um bocadinho, talvez um bocadinho escuro e alguns tons exagerados na representação aqui. Esta imagem, enfim, é o que é, mas serve para ilustrar, então, são todas bastante parecidas, mas em tamanho são um bocadinho diferentes, têm depois particularidades em termos de plumagem que as distingue. A americana está aqui, a Scolopax minor, bastante mais pequena do que a nossa, com depois o peito a zona da garganta, digamos assim, um bocadinho mais alaranjada. As outras depois têm um aspecto diverso, algumas mais parecidas com a nossa, mas, enfim, só para terem uma ideia, de facto é um grupo pequeno, e que tem esta particularidade de ter duas espécies com uma área de distribuição maior, e a nossa de longe a maior de todas, e depois ali uma concentração de diversidade, de facto, interessante. Ah, mas voltando à nossa, então, em termos de características, digamos, morfologia e algumas características morfométricas, enfim,
um tamanho que podemos considerar médio, portanto, uma ave aqui na mão e que tem um comprimento então entre 33 e 35 centímetros, um peso médio de 300 gramas, uma envergadura alar então entre os 56 e 60 centímetros e um comprimento do bico que anda mais ou menos ali nos 7 centímetros. Ahm, Ela tem, de facto, uma plumagem que a ajuda, digamos assim, a disfarçar-se na paisagem, tanto o dorso, sobretudo, confunde-se com folhas secas. Está aqui uma capacidade, então, de camuflagem. O termo técnico será homocromia, portanto, ela, no fundo, confia bastante na sua capacidade de passar despercebida. Por outro lado, tem também uma fisionomia particular a nível da cabeça. Ela tem os olhos, se repararem, tem os olhos numa posição bastante alta. Estas penas que vocês veem aqui, penso eu, que conseguem ver, estão a cobrir o pavilhão auricular. Portanto, ela tem, no fundo, aqui apresenta, o olho está de tal forma subido que, em termos evolutivos, depois, o pavilhão auricular acaba por estar numa posição bastante inferior àquilo que é normal noutras espécies. Isto permite-lhe, então, um campo de visão bastante largo e de quase 360 graus, portanto, para vigiar, digamos assim, aquilo que está à volta dela, que está a acontecer. Ela tem esta capacidade, portanto, por um lado, de ter um campo de visão bastante elevado e depois ter também um comportamento de, enfim, de ficar quietinha e tentar passar despercebida até ao último momento, não é? Quase. Enfim, uma foto para ilustrar aquilo que estou a dizer. Isto é uma foto tirada no Pico, já há uns anos. Começámos a trabalhar com a espécie. Debaixo tem um castanheiro e está ali uma galinhola. Não sei se conseguem vê-la, mas ela está ali no centro. Vou tentar rodeá-la então agora com, se isto funcionar, sim, vermelho. Está ali. Portanto, de facto, ela está no ninho e a foto do ninho está aqui agora. E ela só levantou mesmo quando nós estávamos muito próximos dela. Então temos aqui aquilo que é uma postura então com 4 alvos. Ela alimenta-se do sol por sondagem e captura então presas também à superfície, portanto tem a capacidade de inserir o bico no sol, tem que ser um sol relativamente mole e proporciona então essa sondagem, então também é capaz de ir capturando à superfície e tem também a capacidade de, no fundo, usar a mandíbula superior como uma espécie de pinça, portanto é uma parte flexível, mole, e isso é possível graças a um osso especial, o chamado osso quadrado, que lhe permite então articular aquela parte terminal. Portanto, fazendo isto, pressionando um bocadinho a cabeça do lado, nós conseguimos ver isto numa ave viva, conseguimos ver este efeito. Portanto, de facto, as minhocas, ou enfim, outro tipo de vermes, mas sobretudo as minhocas são o seu alimento principal. Eu vou só tentar mostrar-vos aqui um vídeo ah, que ilustra um bocadinho este comportamento aqui do Birds of the World, um pequeno vídeo ah, do José de Aloio. Ela está aqui a sondar, vai sondando e agora agarrou uma minhoca. Parece que está a câmera lenta, mas não, ela está a puxar. Portanto, ela consegue no solo fazer aquele efeito portanto, a mandíbula permite, e além disso é bastante sensível na extremidade e ela vai acabar por conseguir extrair a minhoca. E cá está. Aqui é uma altura em que se vê um bocadinho aquele efeito, mas é muito rápido. E vê-se aqui aquele movimento também corporal, que é muito característico da espécie, aquele bambolear do corpo, que podemos ver em alguns vídeos, é característico também desta espécie, também da americana, por exemplo, faz isto com alguma frequência. Em termos de dieta, então, enfim, e termos principais, são sobretudo em termos de animais, os invertebrados, não é? Minhocas, insetos, e aqui quer também fases larvares, mas também alguns adultos, os mielípedes, aranhas, crustáceos, lesmas, sanguessugas, ah, e pode por ingerir também algum material vegetal. Não muito, pequenas proporções, mas por vezes encontramos também sementes
e algumas raízes e folhas de algumas espécies. Em termos de habitat, é uma espécie que, portanto, ela é sobretudo florestal e há de alguma forma aquilo que podemos chamar uma inversão em termos de comportamento, daquilo que é o comportamento da fase de reprodução para uma fase depois, fora do período de reprodução, que depois se torna aquilo que chamamos a fase de invernada. Durante a fase de invernada, ela no fundo utiliza dois tipos de habitats principais. A parte florestal, onde passa normalmente o dia, que também a parte deles fazem isto, mas nem todos. Há alguma diversidade em termos de comportamento, obviamente. Há alguns estudos que mostram isso. Mas a parte diurna, de facto, é passada muitas vezes dentro da parte florestal e depois à noite saem para locais mais abertos, prados, pastagens, onde então encontram uma maior quantidade de alimento, sobretudo então minhocas, e tem esta dicotomia, digamos assim, durante o dia, isto numa fase de invernada. Durante a reprodução, são sobretudo florestais, frequentam mais o meio florestal e não saem tanto à noite para se alimentar. Portanto, isto é uma altura então, durante o outono e inverno, altura para fazer, se quisermos então tentarmos fazer captura para anilhar. E aqui uma foto tirada já há uns anitos, estou ali com um foco na mão, e atrás de mim está o André Verde, o atual presidente da Associação Nacional de Caçadores de Galinhas, que saímos enfim, tentamos fazer algumas saídas e nesta altura, já há uns anos aqui na Ponte Lima, na zona de Ponte Lima, fizemos. O material que usamos é basicamente este, portanto, há uma fonte de iluminação, uma bateria, uma cana de carbono, uma cana de pesca e depois um camaroeiro na ponta e tentamos então ah, perceber se há guinholas nestas zonas mais abertas, zonas enfim, de campos agrícolas, pastagens, prados, ah, e aí, portanto, o que tentamos é fazer uma aproximação mais silenciosa possível e as aves ficam encadeadas, um bocado encadeadas, muitas, enfim, o comportamento é muito diverso, mas por fim algumas deixam-se aproximar e nós conseguimos então colocar-lhe esta espécie de camaroeiro grande por cima e depois proceder então à sua análise, anilhar, fica uma ave marcada e libertarmos o mais rápido possível. E esta informação recolhida desta forma, ou seja, marcando a ave, é muito útil. Portanto, é muito importante pois se alguém encontrar uma galinhola anilhada, mesmo na caça que é masculina, é muito importante reportar isso depois, e o reportar pode ser diretamente ao ICNF. Eu fui buscar esta imagem ao Eurasian African Bird Migration Atlas, portanto, o Atlas que é um trabalho promovido, digamos, e financiado pelo governo de Itália, e que é uma parceria entre a Euring, a entidade a nível europeu responsável pela coordenação da anilhagem, e também a Convenção das Aves Migradoras, e que tem para cada espécie uma análise a nível do que são recuperações das anilhas, tanto os locais em que são marcados, depois em que são recuperadas então, e, eh, e vemos aqui um compilar nesta imagem daquilo que são há umas centenas ou que perto de um milhar de aves. As cores têm a ver enfim, com a região de anilhagem. Nós vemos aqui muito verde, e vemos também muito azul. Enfim, isto acaba por ser um tipo de resultados que estão um bocadinho enviesados, porque ah, onde se marca mais aves, obviamente, estarão aqui depois representadas esses dados, e França é um país em particular que desenvolve muita anilhagem científica de aves, neste caso, portanto, concreto da galinhola, durante a noite, mas também no Reino Unido temos grande quantidade, e, portanto, aquilo que podemos observar, basicamente, é um movimento migratório mais no sentido, enfim, nordeste, sudeste, ou sudoeste, melhor dizendo,
Mas vemos que há aqui também movimentos um pouco mais laterais, e no fundo temos, ah, não sei se conseguem ver, eu posso aumentar aqui e fazer um bocadinho de zoom. Temos inclusive aves, não é? A serem depois recuperadas para laterais, muitas vezes na migração já para a reprodução, e que muitas vezes são apanhadas também na caça. Ah, e há aqui então no fundo, a Península Ibérica, onde nós estamos inseridos, acaba por receber uma grande diversidade de aves quanto à sua origem, em termos de área de produção. Vamos já ver um mapa que ilustra melhor essa divisão. Ah, e há aqui um fenómeno que pensa-se que será aquilo que responde ao que chamamos o leapfrog, ou seja, uma espécie de salto de rã, que há indivíduos longos migradores a fazer trajetos então bastante mais longos e passando por cima daquilo que é a área de distribuição, mesmo áreas de migração e de invernada, de indivíduos que estão no meio aqui desta área de distribuição. Para aqui uma grande diversidade, obviamente, de comportamento. Este fenómeno, então, aparentemente, de longos migradores a cruzarem por cima de curtos migradores ou de indivíduos residentes. Um, Falando então um bocadinho sobre a época de reprodução, e aquilo que caracteriza a espécie. Durante a época de reprodução, os machos desta espécie então vão executar voos de exibição. Isto acontece ao entardecer ou ao amanhecer, portanto, aquilo que os ingleses chamam de roading e os franceses o cruise. Um, e é nesta altura então que é possível ter contacto com as aves mais facilitado, nesta, nesta parte do ciclo anual, que é a reprodução, e é então utilizado para tentarmos fazer a metrização em época de produção, é este comportamento que nos leva então a fazer contagens, que no fundo consiste então em registar o número de contactos com aves em exibição, portanto, ao fim do dia, num ponto fixo de observação. Tem aqui um pequeno vídeo, penso que estarão a ouvir o som ambiente, portanto, isto é o fim do dia. E os machos então aparecem nesta altura, portanto, esta fase crepuscular do dia. E vemos aqui um primeiro. Eu acho que vocês estão a ouvir um psite, não é muito alto, mas é parte da vocalização. Portanto, eles vocalizam e voam. Reparem, o voo não é um voo normal, não é? Eles não batem as asas até baixo, aquilo é como se fosse um voo mais em suspensão. E os machos vão passando. Aqui vemos dois, um atrás do outro, outro. Agora estamos a ouvir aqui um wak-wak-wak, portanto, um ronronar, digamos assim, introdutório, que se ouve nas aves que estão mais próximas de nós. Depois do psite final. Para o ave mais próximo ainda. Está a ficar mais escuro. Muito bem. Ok. Portanto, é um tipo de comportamento que são os machos que o apresentam. Ah, estes voos de exibição, o objetivo é procurar fêmeas, procurar contactos com fêmeas. Ah, eles fazem normalmente, enfim, 4, 5 voos destes, passam e depois pousam, voltam a sair. Ahm, e o objetivo, de facto, então, é procurar fêmeas. Eles não são voos propriamente territoriais, não tem a ver com isso, com a demarcação de um território. Tem a ver com essa tentativa, então, de encontrar um parceiro. Este período de exibição dura à volta, no máximo, enfim, de 1 hora, depende da altura em que estamos, da época de produção. Ahm, e
pronto, em alturas de lua cheia, noites mais claras, pode durar um pouco mais. E é um tipo de comportamento que só observamos então na área de reprodução. Portanto, em Portugal continental, não temos a possibilidade de observar isto. Nos Açores, sim. Nos Açores, sim, e é usado como forma de monitorizar a população quando tem a reprodução. Vamos já falar um bocadinho sobre isso. Mas aqui, ou na Madeira também, mas na Madeira eu não conheço bem, a abundância é mais baixa. Nos Açores tenho essa experiência de trabalho com a espécie lá, em colaboração com as entidades regionais já há bastantes anos. Ahm, Enfim, continuando a caracterizar a espécie, o sistema de acasalamento é poligamia, de uma forma geral é poligamia. Eu atrever-me a dizer que é uma espécie de monogamia sucessiva. Portanto, os machos permanecem com a fêmea poucos dias. Portanto, o vínculo entre o casal dura 3, 4 dias e é a fêmea depois que se encarrega de tudo, da, da incubação e da cria também dos juvenis. O macho fica livre para tentar depois arranjar outra parceira e passa, portanto, a época de reprodução nisto, tentando então acasalar. Ah, não há diferenças entre os dois sexos em termos de morfologia externa. Portanto, há uma ligeira, em termos médios, uma ligeira diferença que está aqui ilustrada, ou seja, aquilo que é a linha contínua, do perfil corporal é a linha que corresponde, em média, aos machos. Os machos tendem a ter caudas um bocadinho mais compridas, bicos mais curtos e asas relativamente mais longas. As fêmeas têm um aspecto um bocadinho mais maciço, mas não é possível distinguir. Até hoje não se definiu ainda, não se encontrou uma forma de distinguir os dois sexos, mesmo com as aves na mão. Não é possível. Ahm, uma outra coisa engraçada, uma outra curiosidade, outra espécie, enfim, nós temos sempre novidades e surpresas. Há um trabalho recentemente publicado, um trabalho científico que mostra que, ahm, portanto, o trabalho chama-se, para português, enfim, como as galinholas produzem as manchas de plumagem mais brilhante entre as aves, portanto, é o título do artigo científico, que saiu o ano passado, e, no fundo, mostra-nos que aquilo que nós estamos a ver aqui nestas penas da cauda, estas manchas bastante esbranquiçadas, estas manchas mais claras, então, na parte inferior da extremidade das penas da cauda, elas são capazes de refletir a luz, então, a luz difusa, de uma forma que responde, não é? 30 vezes, ou 30%, melhor dizendo, superior a qualquer pena previamente medida, também em outros estudos de outras espécies de aves. Isto tem a ver então com a estrutura da pena. Nós vemos aqui nesta imagem do artigo que eu colei aqui, vemos ah, estas, esta mancha vista por cima, ou seja, vista a pena da cauda por cima, mas por baixo então ela é bastante mais clara e esta capacidade então de refletir a luz e, portanto, funcionar como um refletor, um colete refletor que nós usamos, ah, ela deve-se à estrutura da pena. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas este gráfico mostra aquilo que, portanto, em termos de difusão, então refletância, a espécie Eurasian Woodcock, portanto, está acima de tudo que já foi estudado. Nós vemos aqui então uma fotografia de uma ave, portanto, na obscuridade, ou no lusco-fusco, melhor dizendo, em que ela parece estar a sinalizar então qualquer coisa que está a passar no ar, e quem é que passa no ar são os machos. Portanto, os autores, no fundo, interpretam isto, sugerem então que as galinholas desenvolveram estas manchas brancas brilhantes para comunicação visual a longa distância em ambientes com pouca luz. Portanto, e de facto, faz muito sentido, e o comportamento que nós vemos, que acabamos de ver, não é? Os machos a voar, ah, há ali uma sinalética então que é possível naquele lusco-fusco. De facto, a espécie evoluiu, ah, no sentido então de ser capaz de comunicar, embora havendo pouca luz, elas conseguem sinalizar umas às outras, tendo então esta capacidade de refletir a pouca luz que existe. Em termos também de, pensa-se que será também uma forma de confundir os predadores ou tentar confundir.
abrindo a cauda, não é? E mostrando estas manchas. Portanto, há várias situações que, em termos de registro de fotografias e de vídeos, levam a pensar exatamente nisto. Vemos aqui outra foto de outro ninho, também tirada nos Açores, no Pico, ah, para dizer então que o tamanho de postura, o tamanho médio de postura de 4 ovos, pode ser um bocadinho menos, pode ser um bocadinho mais, mas a grande maioria dos ninhos tem 4 ovos depois da postura completa. E o período de incubação é de 22 dias e é feita então só pela fêmea. Aqui uma foto não tem muito boa definição, mas serve para ilustrar aquilo que são quatro juvenis de uma mesma ninhada que encontramos no Pico, isto nos inícios dos anos 2000. Ah, foi uma grande festa, encontramos esta postura, esta ninhada durante o dia. Ah, Quanto à área de distribuição, então, aqui temos outro mapa, que nos mostra, então, com cores, aquilo que, de uma forma geral, de uma forma, enfim, grosseira, mas serve para mostrar, então, que, de facto, há uma grande área de reprodução aqui amarela, então, em que a espécie, então, só está lá para se reproduzir, portanto, é uma migradora estival, seria o termo. E depois a área que está aqui a verde, onde a espécie está presente, então, durante todo o ano. E depois já azul, porções que correspondem à área de invernada. Portanto, como já tínhamos visto no mapa anterior, ah, é uma espécie que tem então uma área de distribuição enorme, ah, sendo uma migradora, então, tudo isto são características em termos de gestão e de conservação que complicam depois aquilo que é possível fazer, não é? Mas vamos já falar um bocadinho sobre isso também. Portanto, em Portugal continental, a galinhola só está presente durante o outono e inverno, portanto, ela vem para a Península Ibérica, digamos assim, Portugal especificamente, ah, em grande quantidade durante o outono e depois, sobretudo no início do inverno, e nos Açores, e Madeira, aí sim temos populações então residentes. Fui buscar esta figura ao European Breeding Bird Atlas, portanto, o Atlas das aves reprodutoras a nível europeu. Isto trabalho, o Gonçalo costuma apresentar esta informação, também acho que é interessante fazê-lo aqui. Portanto, isto é um trabalho que é desenvolvido então por vários países da Europa, mas acabamos então por não ter depois a informação, por exemplo, então sobre a parte europeia da Rússia, não informação deste tipo. E aqui nós podemos ver então aquilo que é a comparação entre os resultados dos dois atlas, o primeiro e o segundo, sendo que o primeiro foi publicado em 97, o mais recente então publicado em 2020. Portanto, a cinzento temos aquilo que corresponde às áreas em que a espécie foi detectada, não é, nos dois atlas, nos trabalhos dos dois atlas. Há aqui uma diferença temporal de um intervalo de cerca de 20 anos, mais ou menos, um pouco mais. Mas o que é interessante, enfim, a vermelha então temos aqui as áreas que correspondem à ocorrência, ou melhor, no segundo Atlas não foi, a espécie não foi detectada. A princípio são áreas que estão a ser ou foram abandonadas em termos de produção. A azul temos então áreas que só agora no segundo Atlas foi confirmada a presença. E o que nós, de uma forma geral, verificamos é que há uma perda, não é? Que há uma perda em termos de áreas de frequência da espécie durante o período de produção no norte de Espanha, também no Reino Unido, um pouco toda a França, sendo que, enfim, parece haver aqui alguns ganhos depois nesta zona central mais sul, mas perdas também, e parece haver ali algum ganho no norte da Finlândia. Mas, sobretudo, este padrão aqui é um pouco preocupante em termos de população reprodutora, e ela, de facto, por exemplo, em Espanha, então, onde há alguns núcleos de aves reprodutoras, nós vemos aqui aquilo que é o mapa do Atlas de Aves Nidificantes de Espanha, que compara, mais uma vez, este mapa compara
aquilo que são os resultados então do segundo Atlas, que corresponde a um período de 98, 2002, e depois aquilo que é um segundo Atlas, eh, dados obtidos entre 2014 e 2018. Portanto, o vermelho é aquilo que, enfim, desapareceu de um Atlas para o outro, e cá está, não é? Vemos aqui também essa informação refletida a nível de Espanha. Parece haver aqui alguma continuidade e algum ganho aqui nesta parte mais oriental dos Pirineus, mas de facto, alguns sítios aparentemente novos, mas o padrão geral é de perda. Também nas Canárias, é verdade, estávamos a esquecer disso, mas as Canárias também têm galinhola e, em princípio, uma população residente, portanto, ela também se reproduz aí, receberá depois alguns indivíduos em invernada vindos do continente, mas há também aí uma população reprodutora. Não temos, então, a espécie a nidificar em Portugal continental, mas temos, então, nos arquipélagos Açores e Madeira. E vemos, então, aquilo que é a figura que encontramos no terceiro Atlas das Aves Nidificantes em Portugal, dados recolhidos entre 2015 e 2021. De uma forma geral, os, enfim, eh, aqui algumas coisas é verdade, mas também alguns ganhos, e a maior novidade é, digamos, neste período, a confirmação da presença da galinhola na Graciosa, feita pela primeira vez então em 2013 por, eh, por elementos da Direção Regional dos Recursos Florestais, e que tem sido então observada depois com alguma regularidade. Ahm, Na Madeira, o cenário é este, enfim, um ganho, uma perda, a espécie continua presente também, só então na Ilha da Madeira. Enquanto que nos Açores, voltando atrás, portanto, nós temos, não temos Santa Maria, não temos a espécie em Santa Maria, e confirmou-se então a sua presença na Graciosa. Não quer dizer que depois apareçam em invernada, não é? Há uns anos foi feito também, já há alguns anos, o Atlas Invernantes e Migradores, tanto na parte, e estamos aqui a mostrar a parte continental, portanto, sendo uma espécie muito difícil de observar. Nós temos este aspecto aqui, são sobretudo observações ditas adicionais e que não fizeram parte, não é, das visitas sistemáticas. Aqui houve também contributo da parte da, da caça com observações que a NCG disponibilizou. O que é que se passa então em termos de estatuto de conservação? A nível global, um, mundial, digamos assim, portanto, é uma espécie, não é? Paleártica, portanto, toda a Eurásia e parte da África. E a nível global, então, está avaliada pela BirdLife, que é a autoridade da lista vermelha das aves da IUCN e da Comissão da Species Survival Commission, não é? A Comissão para a Sobrevivência das Espécies. Ela está classificada como pouco preocupante, portanto, o least concern em inglês, e a tendência da população é considerada estável. A população avaliada, a população mundial está avaliada, enfim, um intervalo bastante grande, mas entre 10 milhões e 26 milhões de indivíduos. O Wetlands International, tanto outra organização, a fazer esta estimativa, contribuir para isso, perdão. E os valores depois para a população europeia, e falando aqui na Europa, enfim, geograficamente falando, em toda a Europa temos estas estimativas, quase 14 milhões de indivíduos, até cerca de 7.500 galinholas. A nível da Europa, portanto, há uma publicação da BirdLife que saiu em 2021 e faz então aquilo que é a única avaliação regional que existe para a espécie, e que então, para esta parte da área de distribuição, estima que aquilo que é o risco, digamos, de o grau em termos de conservação não é preocupante, então. Uma análise para a União Europeia, tanto a nível dos 28 países analisados na altura, também pouco preocupante.
Mas deixo só aqui uma nota que a tendência demográfica em relação à população reprodutora na Europa, e como estamos a ver um bocadinho ali em alguns locais da Europa, portanto, ela, de uma forma global, esta população reprodutora está com uma tendência para diminuir. Por fim, temos aqui aquilo que é a lista vermelha recente e o resultado da lista vermelha no que diz respeito então à galinhola. E a galinhola acaba por, quanto a mim, de uma forma um bocadinho decepcionante, e vamos já ver porquê. Na minha opinião, o data deficient que é dado para a galinhola, ou seja, ela no fundo é considerada não tendo informação suficiente ah, para lhe ser atribuído um determinado estatuto de conservação, ah, deixa-me um bocadinho desiludido que há alguma informação que poderia ter sido utilizada. Vamos já ver mais à frente. Ah, eu ia agora passar uma fase mais de, digamos, da minha apresentação em que vou transmitir-vos um bocadinho aquilo que tem sido a minha o meu maior investimento em termos de investigação, de conservação, biologia aplicada, muito ligado tanto à parte das espécies cinegéticas, tanto que são objetos de exploração por parte da caça. E vou aqui então fazer algumas considerações. Enfim, a galinhola é então uma espécie cinegética em Portugal e também em muitos outros países da Europa, não é? Ela está sujeita a uma forte e crescente pressão de caça. ahm, e, obviamente, aquilo que sabemos, não é, que a gestão de espécies cinegéticas, ela deve ter em conta aquilo que, no fundo, são o que é necessário também saber e para poder gerir e conservar outras espécies que não são de objetos de exploração cinegética. Portanto, esta gestão tem que ter em conta a biologia e a ecologia das espécies. ah, Tem que haver informação que seja regularmente recolhida das suas populações, isto especialmente tendo em conta dois parâmetros, que é a abundância e depois também a nível demográfico. Quando falo a nível demográfico, é perceber a estrutura das populações, mais, portanto, a percentagem de mais fêmeas, percentagem de jovens, para tentarmos depois também saber a dinâmica em termos de êxito reprodutivo, etc. E reparem, aquilo que acontece é que para uma espécie sedentária, por exemplo, para a perdiz vermelha, que também é explorada em termos cinegéticos, para uma espécie com essas características, o que é que acontece? Nós temos todo o ciclo de vida anual, pode ser seguido então numa mesma área, portanto, é muito mais fácil gerir enfim, para explorar, para conservar, somos capazes de intervir a nível do habitat e proporcionando condições para que a espécie de facto consiga existir de uma forma sustentada e com futuro. Não é o caso da galinhola, não é? É uma espécie migradora, acabamos de verificar isso, não é? Tem fases do ciclo anual que decorrem em diferentes áreas, abrangem muitas vezes diferentes países e, portanto, tudo isto torna a sua gestão uma tarefa muito complexa. Ahm, por um lado, temos então, verificamos que, enfim, a abundância de galinhola não é adequadamente avaliada então, por técnicas comuns de recenseamentos de aves, então ela tem um comportamento que nos leva a isto. Em Portugal continental, e vou-me focar em Portugal continental por agora, portanto, a galinhola não está, ou melhor, ela está presente somente no outono e inverno, e então temos nessa altura atividade cinegética a incidir. Ela é praticada no outono e inverno, e de facto essa atividade, a informação recolhida dessa atividade, ela pode ser então muito útil a fornecer então dados para avaliar anualmente a abundância e os parâmetros demográficos. Isto em fase então fora do período produtivo. Portanto, se formos capazes então de ter informação sobre aquilo que chamamos o esforço de caça, não é? Os dados de caça por si só podem ser úteis para estimar essa abundância. Eu vou tentar ilustrar isso. Continuando a contextualizar, enfim, em Portugal, desde 2009, temos uma associação que se chama Associação Nacional de Caçadores de Galinholas, a ANCG, ah, que, enfim, como noutros países acontece, há outras associações deste tipo, clubes
Ela recolhe informação, então, os seus colaboradores que recolhem informação durante o período venatório, um termo, então, ao período em que é possível explorar esta espécie em Portugal continental, e conta então, desde aí, com a colaboração, com a minha colaboração, ou seja, com o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da UP, havendo aqui uma parceria então, e nós colaboramos nesta estratégia de tentar recolher informação e tentar trabalhar essa informação para ser depois utilizada na gestão. A nível, deixem-me apresentar-vos também aquilo que é a FAPO, que é a Federação das Associações Nacionais de Caçadores de Galinholas do Paleártico Ocidental. Esta, esta federação reúne então várias associações nacionais de vários países. Ela já há cerca de 20 anos que tem este tipo de atividade. Dos próprios caçadores que querem saber o que é que se passa com a espécie, querem contribuir com a informação. Temos 7 países neste caso e cerca de 12 mil caçadores, nem todos colaboradores, evidentemente, mas que de facto contribuem, parece-me, para uma investigação prática sobre a galinhola. Portanto, temos países como a França, Itália, Suíça, País de Gales, Espanha, Itália, Irlanda, então Portugal e a Irlanda tem então dois clubes, fazem este conjunto no fundo, de coletores de informação. Portanto, o que é que os membros de todas estas instituições, ou seja, membros da FAMPO, fazem? No fundo, solicitam então aos colaboradores que recolhem informação sobre as jornadas de caça, sobre as saídas que fazem para caçar galinholas especificamente, e então tenta-se depois usar estes dados para seguir a tendência e também o sucesso reprodutor da espécie. Falar aqui em termos de tendência. Reparem, o que é que nós temos aqui? Atrás temos o mapa que há bocadinho eu vos mostrava, não é? Portanto, estes países, de facto, estão aqui numa zona chave, não é? Muito importante em termos de invernada. Estes limites em negro significam os limites, então, de cada país que faz parte da FAMPO. E aquilo que temos aqui é que, embora haja algumas populações nidificantes, elas são bastante reduzidas em termos de número de efetivo. Então, a maioria dos indivíduos que nós temos aqui no outono e inverno, tens 90% das galinholas, e portanto, sobre esse efetivo é que vai ser exercida a caça, são aves que são migradoras. Portanto, se nós conseguirmos ter informação sobre como é que está a evoluir no tempo, como é que está a variar a abundância da espécie nesta área da Europa durante este período, pensamos que será uma forma de monitorizar a população, uma boa parte da população que frequenta, tanto este lado da Europa, sendo que, obviamente, muitas aves têm reproduzem-se em áreas bastante remotas, que não temos informação do que é que lá se passa, mas podemos aqui ter alguma informação que nos vai ajudar então a perceber como é que pensamos, portanto, parece que isto representa de facto uma percentagem muito importante da população. Portanto, o período de caça, não é? Geralmente ocorre entre setembro e fevereiro, pode variar entre os países, e o método consideramos que é um método padronizado, que é então a caça é feita com cães de parar. Então, busca encontrar as aves é com cães de determinadas raças. Temos aqui um setter inglês, uma das raças usadas. E depois os colaboradores então o que fazem é reportar a informação da jornada e também das aves, mas vamos só focar aqui na questão das jornadas. Fazem, então, seguindo um formulário que pode ser então preenchido em papel ou aquilo que se verifica nos últimos anos, quase 100% da informação que nos chega é via web, né, online. Portanto, no site há a possibilidade então de eles se registarem e de fazerem o registro online. Portanto, no caso de Portugal, da NCG, portanto, a Comissão Científica, que eu coordeno, recebe então esta informação ah, rapidamente e podemos depois analisá-la. E vou-vos mostrar então um exercício que fizemos recentemente, que tem a ver com aquilo, para vos dar uma ideia do volume de informação que é possível ter aqui para analisar. Portanto, nós aqui consideramos então aquilo que podemos chamar a região franco-ibérica, portanto,
Incorporamos aqui os resultados, então, os dados de três países, França, Espanha e Portugal, que formam, então, como acabamos de ver, penso eu, uma unidade geográfica aqui no Sudeste da Europa, que é uma importante zona de invernada. E consideramos então os dados recolhidos, que acabamos de ver a tipologia, pelos membros então da FAMPL 2006 a 2022. Portanto, mas então, falando um bocadinho mais, que dados é que nós temos aqui a serem reportados de cada saída de caça? Tem a ver com a data então em que são realizadas essas saídas, o local, a duração também. Portanto, e aqui é muito importante este dado que no fundo, vai-nos permitir aqui ter quantificação daquilo que podemos chamar, não é, o esforço de amostragem, que no fundo é a duração em termos de proteção que os caçadores dedicam, mas também depois o número então de galinholas observadas e também capturadas, mas o que nos interessa aqui até são as observadas. No total destes anos todos, analisamos mais de 600 mil saídas. De França vem o grande contributo, que há um efetivo de colaboradores muito maior. Há cerca de 500, então, e 58 mil saídas. Um contributo razoável de Espanha e o nosso humilde contributo, mas pronto, lá estamos, juntamos isto tudo e no total temos aqui aquilo que representa mais de 2 milhões de horas de prospecção. Portanto, sendo que, de facto, é a prospecção da espécie, portanto, os caçadores estão no terreno e conseguem então, se quiserem, transmitir-nos esta informação que nós podemos usar da forma como eu estou a tentar explicar aqui. Sendo que uma duração da maior parte das saídas são de 3, 4 horas, 3 horas e meia é aquilo que nós consideramos em média, e somos capazes então de calcular aquilo que chamamos um índice cinegético de abundância, em que trata-se, para já, de uma coisa muito simples, que é o número de galinholas diferentes observadas, tanto levantadas na totalidade, não as abatidas, sobre a duração da jornada em horas, e multiplicamos isto, padronizamos isto depois para um período de 3,5 horas. E usamos então este parâmetro, não é? Este índice de abundância, para avaliar depois como é que as abundâncias estão a variar, quer dentro de um único período, uma única época de caça, quer depois entre anos diferentes. E temos aquilo que encontramos então os dados para, em termos de tendência demográfica para a região franco-ibérica. Portanto, a Big Data que nós temos aqui, o gráfico que vocês estão a ver aqui, no fundo, resulta, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas resulta de modelação. Portanto, estes dados, no fundo, temos aqui um eixo que tem aquilo que é então, representa um eixo de abundância, portanto, quanto mais elevado, maior será a abundância de galinhola. E temos então depois aqui os períodos de caça, desde 2006, então, 2006, 2007 até 2021, 2022. E temos um intervalo de confiança, não se vê bem, mas há aqui uma linha central, mas depois temos já duas linhas que acompanham esta linha central, e que é o intervalo de confiança. Portanto, isto permite-nos ter, digamos, uma confiança bastante elevada nas estimativas que estamos a fazer, e, portanto, temos que, neste período, no fundo, há um aumento inicial aqui nestas primeiras épocas em que conseguimos analisar, há uma estabilidade e nos últimos anos parece mesmo haver aqui um aumento ligeiro a partir então de 2017. E este aumento é, pronto, estatisticamente significativo, portanto, quer dizer que é uma coisa a considerar. Os colegas italianos fizeram algo parecido há pouco tempo. Portanto, eles publicaram há cerca de 2 anos, se não me engano, um trabalho semelhante, mas com um período relativamente mais curto, ou seja, que coincide com esta janela temporal no gráfico que eu vos estava a mostrar. E a tendência é exatamente a mesma, portanto, uma descida aqui para 17, 18, mas depois há uma tendência para um aumento. Ah, enfim, é interessante verificarmos isso. Para Portugal, embora a nossa amostragem seja muito mais reduzida, mas obviamente, como vimos pelos números, mas temos também a possibilidade de fazer esta análise e aquilo que aqui temos o resultado, ou seja, desde 2009, 2010 até 2021, 2022, portanto temos que atualizar isto. Ahm, a tendência que nós temos aqui, total, uma variação interanual, mas aquilo que podemos considerar alguma estabilidade também e, eventualmente, até aqui uma ligeira tendência para aumento.
Obviamente, estes dados foram usados ali, mas de alguma forma o perfil é semelhante àquilo que nós temos em França, sobretudo, mas também em Espanha, então, que nos dão aquele perfil que estávamos a ver. Estes dados também nos permitem, o que é que nós estamos a ver aqui? Estamos a ver aquilo que é uma análise com os dados acumulados dos vários anos. E tem a ver com o que nós chamamos a fenologia, ou seja, qual é como é que a espécie, em termos de migração, quando é que ela chega de migração, portanto, após a época reprodutiva, e quando é que parte? Enfim, nós só temos a possibilidade, não é, de analisar dentro daquilo que é o período venatório em Portugal, ou seja, começa a 1 de novembro e depois vai até 10 de fevereiro, atualmente, nos últimos anos. Portanto, e o que vemos é que, de facto, os dados da caça vão-nos mostrando, não é, que há um aumento, portanto, as aves migradoras começam a chegar, especialmente antes, algumas, mas o pico da migração normalmente ocorre então aqui em inícios de dezembro, permanece estável esta abundância depois, e depois aqui temos menos confiança nestes dados, porque temos também menos jornadas depois a serem reportadas aqui no final. Portanto, temos aquilo que é também o, a evolução em termos de densidade, e portanto percebemos aqui como é que a migração está, no fundo, a ocorrer, e há diferenças entre anos depois. Nós estamos a ver aqui aquilo que podemos chamar o padrão médio, um padrão geral, que é o que verificamos também se fizermos a mesma coisa para a região franco-ibérica, tanto para além de Portugal, então considerando aquele volume enorme de dados, eles começam mais cedo, ah, mas depois, quando nós começamos a ter dados, é mais ou menos a mesma coisa. E temos a possibilidade também de perceber, não é, em termos de variação, não é, a variação da abundância aqui em Portugal continental, estes dados apresentados aqui por distrito. O que nós temos aqui no exercício que fizemos já há algum tempo é dados acumulados, portanto, 2019, 2009, 2010 até à época 2018, 2019, e então, por distrito, no fundo, é aquilo que é o valor médio da abundância. Quanto maior, ou melhor, quanto mais forte for, digamos, o tom, a cor, quer dizer que o índice, eu não tenho aqui valores numa escala, mas as cores ilustram aquilo que eu quero evidenciar, que é, portanto, quanto mais escuro, maior é a abundância, e uma coisa que nos surpreendeu inicialmente, de facto, observamos aqui, quer então em período migratório, quer em período de invernada, é uma maior abundância, uma tendência para maior abundância no sul de Portugal e também, enfim, centro-sul, e também, sobretudo, zona interior, aqui na parte mais central. Portanto, o período migratório tem a ver com aquilo que estávamos a ver, ou seja, que há uma dinâmica bastante grande, há aves a passar, umas a ficarem, a maioria a ficar, mas muitas estão de passagem também. Portanto, isso é um período de maior instabilidade, vai desde então, consideramos, a primeira década de novembro até à segunda década de dezembro, e depois, a partir da terceira década de dezembro até à primeira década de fevereiro, em que a população está mais estável, então, chamado então período propriamente de invernada. Portanto, de alguma forma, todo este trabalho que tentei aqui descrever muito rapidamente, acho que era importante, porque é um exemplo do uso efetivo, então, de dados recolhidos através da ciência cidadã e que visa, de facto, contribuir para manter um estado de conservação favorável à galinhola e, ao mesmo tempo, ser feito, então, um uso racional das suas populações, mas temos a caça aqui a atuar, uma caça sustentável e também controlada, e são os próprios caçadores a querer recolher essa informação. Portanto, aqui uma particularidade para esta espécie, eu digo que quase caso único, embora não seja bem assim a nível europeu. Portanto, eu acho que percebem porque é que estou um bocadinho desiludido com aquela questão do Atlas, ou melhor, da lista vermelha. De facto, há aqui alguma informação que poderia ter sido avaliada para ter outro resultado para a galinhola. Mas podemos discutir isso depois. Para terminar, penso que estou-me a alargar um bocadinho, mas para terminar, eu voltaria aos Açores.
Galinhola nos Açores. Portanto, eu comecei a trabalhar com a espécie nos Açores, colaborando com a Direção Regional dos Recursos Florestais, que tem a responsabilidade de gerir, no arquipélago estas espécies cinegéticas. Uh, e foi, de facto, um início de mais de, enfim, 23 anos de colaboração que depois se alargou para outras espécies e que me deu e continua a dar um grande gosto e um grande prazer em colaborar com esta entidade regional. Ah, Vemos aqui uma foto que é do Pico, uma ilha que eu gosto muito e comecei então a trabalhar lá. E eu penso que isto é uma sugestão. Penso que valeria a pena fazer um outro webinar só para falar da galinhola dos Açores e aí eu convidaria também os elementos agora da Direção Regional a colaborar, por exemplo, o Tiago Rodrigues, que trabalhou comigo há alguns anos, que está agora como técnico superior na Direção Regional dos Recursos Florestais a trabalhar com estas espécies. Mostrava só aquilo que é feito em relação à monitorização da galinhola, portanto, temos aqui informação que está disponível no site da Direção Regional, em que vemos o arquipélago, onde estão todas as 9 ilhas do arquipélago, estão assinaladas aquelas que têm, então, a maioria tem locais, então, tem pontos de contagem de aves em exibição, que têm época de reprodução. Santa Maria não tem, então, galinholas durante a época de reprodução. Mas, então, sendo a espécie residente e reproduz-se nos Açores, é feita então esta recolha de informação todos os anos e que permite depois ter também este tipo de gráfico, de figura, em que esta abundância relativa mais uma vez foi modelada e vemos aqui já um período considerável. Para algumas ilhas já há informação até antes disto, a partir de 2001 e por aí fora, mas para a grande maioria, de facto, este sistema de motorização, este esquema de motorização começou a funcionar de forma mais alargada a partir de 2011, inclusive, e temos também a espécie, então, aqui a ser avaliada em termos de tendência populacional, com um método diferente, então, que é possível aplicar nos Açores, tem as características que tem a população. O site está aqui, depois se quiserem ver. Enfim, resta-me agradecer a vossa atenção. Coloquei aqui logos de entidades a que eu pertenço e que, enfim, só um agradecimento final. Esqueci-me há bocadinho, mas gostaria de facto agradecer. Há muitas pessoas para agradecer. Já são muitos anos de recolha de informação, mas de alguma forma gostaria de destacar, de facto, o trabalho dos caçadores de galinholas, tanto que desenvolvem o trabalho, que me parece exemplar e que, havendo aqui colaboração também com a parte académica, é possível resultar nisto que tentei explicar-vos, sendo uma espécie muito complicada. Nós temos forma também de monitorizar alguma coisa, mesmo sendo, por exemplo, através da caça, e isso é muito importante. Obrigado.